tu apacentarás e entrarás com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. E assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, o rei Davi, e fez com ele acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre rei sobre toda Israel. E da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou sobre Israel, diz a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu coloquei como tema sobre lugares altos e lugares melhores. Eu acredito que todos nós temos o desejo do nosso coração, todos nós temos a vontade do nosso coração, de um dia em nossas vidas nós chegarmos em lugares mais altos, nós chegarmos em lugares melhores, porque apesar de nós vivermos nessa vida, de nós passarmos nessa vida, eu acredito que ninguém quer ter uma vida medíocre, eu acredito que ninguém quer vir só por vir. Eu acredito que todos nós, se pudermos almejar e lutarmos, queremos ter algo melhor, queremos dar algo melhor para nossos filhos, queremos dar algo melhor para nossa esposa, para o nosso marido, para a nossa geração. Ninguém chega aqui nessa terra e pensa: não, eu quero viver pobremente, miserável. Não, a gente sempre pensa: eu quero chegar em lugares mais altos e lugares melhores. Por isso nós trabalhamos, por isso nós lutamos para isso. E é isso que o Senhor coloca em nosso coração. E assim não foi com Davi, assim não foi diferente com Davi. Essa mensagem que nós lemos diz a palavra do Senhor que os anciões chegaram ao rei Davi, chegaram a Davi e ungiram como rei, e o empossaram como rei, e falaram: olha, depois da morte de Saul, eles chegaram a Davi e falaram: nós o reconhecemos como rei sobre todo Israel. Nós queremos que você, Davi, assuma o trono no lugar de Saul. Queremos que você seja o nosso rei. Queremos que você governe o povo de Israel. Querido, se você não sabe, naquela época o reinado, alguém ser rei, era o maior lugar que poderia existir naquela época. Não existia lugar maior, não existia privilégio maior, não existia maior patamar do que naquela época, que era ser rei de Israel, ser rei de uma nação. Querido, quando a pessoa chegava a ser rei, ele mandava e desmandava, não havia ninguém acima dele, não havia ninguém que indagasse ele ou o proibisse de fazer algo. O que ele falasse era lei, o que ele falasse era ordem, porque era a ordem do rei, a palavra do rei valia. E agora Davi, ele chega num lugar maior, um lugar elevado, num outro patamar. Mas se engana quem acha que Davi chegou lá por um acaso. Se engana quem acha que Davi chegou lá, sabe, caiu de paraquedas. Se engana quem acha que Davi chegou lá, não foi sorte, não. Davi, ele não assumiu o trono de Israel. Davi não chegou a rei por um acaso, não foi por sorte, não, mas ele simplesmente, Davi, ele teve que cumprir algumas etapas da sua vida, ele teve que cumprir algumas fases da sua vida, até que ele chegasse lá. Querido, assim também é na minha e na sua vida. Eu quero te dizer que para nós chegarmos em lugares maiores, em lugares melhores, eu e você teremos que cumprir etapas nas nossas vidas. Eu e você teremos que passar por algumas coisas que não será da nossa forma, não será tão fácil, não será um privilégio de mão beijada. Assim como foi na vida de Davi, ele teve que cumprir algumas etapas, ele teve que passar por algumas fases da sua vida. E assim nós vamos olhar e observar qual foram as etapas e as fases que Davi teve que passar em sua vida. A primeira fase que Davi teve que passar em sua vida foi a fase da rejeição, foi a fase do esquecimento. Diz a palavra do Senhor que Samuel foi à casa de Jessé, depois que Saul desagradava ao Senhor, Saul não obedecia ao Senhor. Deus chegou para Samuel e falou: até quanto terás dó sobre o rei Saul?
eu não quero mais ele como rei sobre Israel, então vá à casa de um homem chamado Jessé, e lá entre dos seus filhos, você irá consagrar um dos seus filhos como rei. E diz a palavra do Senhor que assim Samuel fez, assim foi a casa desse homem. E chegando lá, esse homem pegou 7 de seus filhos, bonitos, limpos, arrumados, cheirosos, e apresentou durante a presença de Samuel. E diz a palavra do Senhor que assim Samuel, ele veio, e chegando um dos primeiros filhos de Jessé, diz a palavra do Senhor que Samuel pensou, certamente é esse quem o Senhor recolherá como rei. Chegou Eliabe, e diz a palavra do Senhor que o Senhor repreendeu a Samuel e falou: olha, não atente para a sua aparência, pois eu, o Senhor, não vejo o coração, mas eu, o Senhor, vejo o que está dentro. Diz a palavra do Senhor que assim Jessé pegou outro do seu filho e apresentou a presença de Samuel e trouxe a Samar. E Samuel, olhando para aquele homem, aquele filho de Jessé, ele pensou: talvez, certamente é esse quem o Senhor tem como rei. E diz a palavra do Senhor que o Senhor falou: Samuel também não é esse. E diz a palavra do Senhor que foram passando os filhos de Jessé, e o Senhor foi falando: não, não, não. E quando chegou no 7º, diz a palavra do Senhor que Samuel perguntou a Jessé: acabaram seus filhos? Ele disse: olha, não, ainda há um, ainda está um, o menor da minha casa, ainda há o mais novo. Ele está no campo apacentando as ovelhas, ele está lá cuidando das ovelhas. E diz a palavra do Senhor que Samuel falou: mande-o chamar, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não entrar, enquanto ele não estiver conosco. A primeira fase que Davi teve que passar foi a fase, talvez eu entendo como, da rejeição e do esquecimento do seu pai. Como pode o momento mais importante da sua família, o momento que um profeta vai estar na sua casa, vai escolher um dos seus filhos como rei, e Davi não foi lembrado pelo seu pai. Davi foi deixado no campo, Davi foi esquecido lá, atrás das malhadas, e não foi chamado para estar diante da presença do profeta. Querido, eu quero te dizer que assim também será em nossas vidas. Enfrentaremos determinada época, fase da nossa vida, que nós também seremos esquecidos, muitas das vezes até por pessoas da nossa família. Não ache que você vai chegar em lugares mais altos, em patamar mais alto, que vai ser tudo de mão beijada, vai ser mão beleza. Não, às vezes você também será esquecido por alguém da tua família. Às vezes o seu pai não vai te dar valor, às vezes a sua mãe não vai te dar valor, às vezes os seus filhos vão se esquecer de você. Às vezes você vai ficar esquecidinho nos momentos mais importantes da sua família. E Davi, ele teve que enfrentar isso. Mas aí diz a palavra do Senhor que o Senhor o mandou chamar: não, mande trazer ele aqui, porque não sentaremos na mesa até que ele chegue, até que ele esteja na presença do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor, querido, ainda que nós sejamos esquecidos, ainda que o Senhor não lembre, diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu, Senhor, lembrarei de ti. Querido, talvez você entrou aqui, talvez com sentimento, com pesar de que, sabe, eu não tenho valor na minha família. Sabe, a minha família, meus pais, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa se esquece de mim, não me dá o devido valor. Sabe, ela não me honra, eles não lembram de mim. Ou talvez você entrou aqui com o sentimento de que foi abandonado ou que foi esquecido. Ei, eu quero te dizer nessa noite, isso são fases e etapas na sua vida que eu e você teremos que passar para chegar em lugares mais altos e melhores. Infelizmente não tem para onde nós corrermos. Isso são fases e etapas na nossa vida, que assim como Davi passou, nós também iremos que passar. Também temos que lidar com outro tipo de fase na vida de Davi. Também ele teve que lidar com outro tipo de fase e etapa na sua vida. Diz a palavra do Senhor que quando ele foi ungido a rei, diz a palavra do Senhor que Samuel assim, ele chegou, o chamou e ungiu como rei.
e impulsou ele. Diz a palavra do Senhor que naquele determinado momento o Espírito Santo do Senhor se apoderou sobre Saul, sobre Davi, e Davi assim foi ungido a rei. Diz a Bíblia que Samuel pegou as suas coisas e foi embora. E aqui eu vejo como um outro patamar, outra fase que Davi teve que lidar. Olha que loucura, eu estava pensando, o Senhor falando no meu coração. Davi foi ungido a rei, consagrado rei, e no dia seguinte, ele teve que voltar para cuidar das ovelhas do seu pai. No dia seguinte, ele voltou para o campo, ele voltou para trás das malhadas. No dia seguinte, nada aconteceu, ele não assumiu o trono, ele não virou rei, ele não assumiu esse reinado, mas ele teve que voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Olha que loucura! Um homem que foi consagrado a rei, um homem que foi empossado a rei sobre todo Israel, no dia seguinte nada aconteceu, no dia seguinte nada melhorou, no dia seguinte ele teve que voltar para o campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Querido, eu quero te dizer que essa também é uma das fases e etapas que eu e você teremos que enfrentar nas nossas vidas. Quantos de nós nunca recebemos uma palavra, uma profecia, uma promessa de que nós seríamos abençoados, que Deus iria fazer grandes coisas? Quantos de nós já não recebemos uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade em nossas vidas? Às vezes nós já recebemos uma palavra, uma promessa de portas abertas. Às vezes recebemos uma palavra, uma promessa de emprego. Às vezes recebemos uma palavra, uma promessa na nossa vida financeira, e aí no dia seguinte, tudo continua do mesmo jeito. No dia seguinte nós continuamos desempregados, no dia seguinte parece que as coisas continuam as mesmas dificuldades, parece que nós continuamos enfrentando os mesmos problemas, as mesmas lutas. Quantas das vezes nós já chegamos aqui, entramos no culto e recebemos uma profecia: ei, eu vejo portas abertas, Deus manda te dizer que vai te abençoar, e quando chega na segunda-feira, a porta continua fechada, nós continuamos enfrentando as mesmas dificuldades de antes. E Davi, ele teve que enfrentar isso. Quantas das vezes nós recebemos uma promessa e uma palavra de cura, uma palavra, uma promessa na nossa vida sobre a nossa enfermidade, e nós recebemos: ei, Deus manda te dizer que Ele está te curando, Deus manda te dizer que você vai sair daqui curado, que essa semana é da tua cura. Mas quando chega no dia seguinte, quando chega na segunda-feira, nós continuamos com a mesma enfermidade. Quando chega na segunda-feira, nós continuamos com o mesmo problema, tendo que tomar os mesmos remédios, sentindo as mesmas dores. Ei, querido, essa é uma etapa, é uma fase da nossa vida que eu e você temos que ter maturidade para saber enfrentar. Quantas das vezes nós recebemos uma promessa ou uma palavra sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, que os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa ou os nossos esposos estariam aqui servindo ao Senhor, que eles vão estar conosco caminhando e buscando ao Senhor, que eles vão largar os vícios, as bebidas, as drogas, que eles vão largar o mundão, sabe, e vão estar aqui na casa de Deus. E aí nós nos enchemos de alegria, nós nos enchemos de gozo. Ei, eu recebi uma promessa, eu recebi uma palavra, foi falada lá no culto de terça ou de domingo, sabe, eu senti que é para mim, Deus falou comigo, levantou o vaso. E chega na segunda-feira, o teu filho continua fazendo as mesmas coisas de antes. O seu filho não aceita Jesus, não larga os vícios, continua fazendo as mesmas besteiras. Às vezes a sua esposa não mudou, continua a mesma esposa de sempre. Às vezes o seu marido continua o mesmo beberrão, continua o mesmo homem. Às vezes o seu pai não mudou, e a gente fala: mas Senhor, eu recebi uma promessa, eu recebi uma palavra, e nada mudou, nada melhorou, nada aconteceu. Quantas das vezes nós recebemos uma promessa, uma palavra na casa de Deus, na igreja, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério? Às vezes nós recebemos uma promessa, uma palavra: ei, você vai ser usado,
Ei, olha, você vai ir em grandes nações. Deus vai impactar a sua vida através de outras pessoas. Quantas das vezes já recebemos a promessa ou a palavra: ei, esse templo vai ser cheio, não vai ter mais cadeiras para pessoas sentarem. Olha, pode arrumar outro lugar, porque não vai ter espaço nesse lugar. E eu creio, eu recebo nessa noite em nome do Senhor Jesus. Mas aí chega na segunda-feira, querido, chega no culto de terça, chega nos cultos posteriores, a gente olha: mas Senhor, cadê aquela promessa, cadê aquela palavra que o Senhor prometeu? E parece que as coisas não aconteceram, parece que as coisas não teve efeito, parece que não teve mudança. Mas, querido, Davi, ele teve que ter muita maturidade para lidar com isso. Davi, ele teve que ter muita mente boa, ele teve muito que continuar olhando no seu foco. Querido, eu quero te dizer, Davi, ele teve que esperar o seu tempo, porque ele não assumiu o reino do dia para a noite. Eu quero te dizer nessa noite, que todas as promessas que Deus cumpriu na sua vida, que Ele falou, elas vão se cumprir. Ei, tudo aquilo que Deus prometeu na vida da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, vão se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida financeira, para o seu trabalho, vão se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua saúde, vai se cumprir. Mas entenda e tenha maturidade, não será do dia para a noite, não irá acontecer amanhã. Você deverá saber que terá um tempo que terá se cumprir na sua vida. Você terá que ter maturidade para entender que não será do dia para a noite, não será rápido, mas antes levará um determinado tempo. Eclesiastes 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Querido, eu quero te dizer, eu não sei quanto tempo vai se cumprir as promessas de Deus na sua vida, mas eu sei de uma coisa: se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele prometeu, vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. A Bíblia diz que quando sai uma palavra da tua boca, antes ela não volta vazia, mas faz tudo aquilo que apraz o teu coração. Ah, mas está demorando, mas não tem acontecido, eu não tenho visto mudança, eu não tenho visto melhora. Eu não sei o que você tem visto, mas eu sei que vai se cumprir na tua vida. Eu sei que em determinada hora o agir de Deus vai chegar para você. O agir de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia! Glorificado é o nome santo do Senhor. Outro patamar e outra fase que Davi teve que enfrentar está em 1 Samuel 17. Diz a Bíblia que se levantou uma guerra contra os filisteus, contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que no meio do arraial todo o povo ficou com medo, porque se levantou um homem chamado Golias, um homem que era gigante. E todo o povo ficou com medo, todo o povo não quiseram enfrentar Golias. Assim também Saul também ficou apavorado. Mas diz a palavra do Senhor que se levantou um menino, um jovem chamado Davi, e ele chegou no campo de batalha e ele falou: não, deixa que eu vou enfrentar esse gigante. Não, vocês estão com medo, vocês não querem, mas deixa que eu vou enfrentar esse gigante, deixa que eu vou ir lutar contra ele. Não se preocupa não, eu vou lá. Eu vou lutar contra ele. Mas antes disso eu quero abrir, antes dele lutar contra o gigante Golias, eu quero abrir 2 parênteses. Eu quero abrir 2 aqui. O primeiro foi que quando ele se propôs lutar contra o gigante Golias, diz a palavra do Senhor que o rei Saul, juntamente com seus irmãos e juntamente com todo aquele exército, eles falaram: ei menino, quem é você? Você está doido? Como é que você é um menino, um jovem, que nunca lutou uma guerra, que nunca lutou uma batalha, como é que você quer enfrentar esse gigante? Não, você não pode. Você não vai conseguir vencer, você não vai chegar lá. Querido, e diz a Bíblia que Davi não deu ouvido a nenhum deles, e ele falou: eu vou lutar contra o gigante.
Eu quero te dizer que para determinada época e fase da tua vida, vão se levantar pessoas dizendo que você não é capaz. Vão se levantar pessoas dizendo para você que você não pode conseguir. Vão se levantar pessoas no meio do seu caminho que vão dizer: ei, quem é você? Ei, você, aquela mulherzinha, aquele homem, aquele jovem. Sempre na determinada fase da nossa vida, vão se levantar pessoas que vão rir da gente, vão desacreditar de mim e de você. Assim como fizeram com Davi. Mas Davi não deu ouvido, ele falou: não quero saber, eu quero lutar contra esse gigante. A segunda coisa que aconteceu, diz a palavra do Senhor, então o rei Saul mandou chamar Davi e falou: então se você quer lutar contra ele, vem aqui, Davi. Mandou colocar uma armadura sobre Davi e falou: olha, se veste com essa armadura e depois você vai lá lutar contra esse gigante. Vamos lá. Foi. Diz a Bíblia que eu não estou conseguindo me movimentar, eu não estou conseguindo nem sair do lugar. Então diz a Bíblia que ele tirou todas aquelas armaduras e falou: não, deixa para lá, eu vou sem essa armadura. Querido, para nós chegarmos em lugares altos e melhores na nossa vida, nós teremos que nos despir de todas as armaduras dos homens. Nós teremos que parar de querer nos vestir com as armaduras dos outros. Mas a pastora Lu prega tão bem, eu vou querer, fazer igual ela, me vestir da armadura da roupa da pastora Lu, porque ela faz assim. Mas o João canta tão bem, então quando eu ministrar, eu vou querer imitar o João, porque ele ministra assim, então até os gritos dele eu vou fazer. Mas quando a menina da dança, eu vou querer fazer igual, porque, para nós chegarmos em lugares mais altos e melhores, não poderemos vestir armas e armaduras de ninguém. Seja você mesmo, seja cada um no teu chamado, seja aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser o pastor Charles, Ele não te chamou para ser a pastora Lu, a pastora Rose, Ele te chamou para ser você, Ele te chamou para ser você, e Ele vai usar a você, do seu jeito, da sua forma, quem você é. Você não é a pastora Rose, você é você, e Ele vai te usar do teu jeito. Pare de querer vestir a armadura dos outros. Porque eu vou fazer, porque a igreja tal está dando certo. Problema da igreja tal. Eu vou fazer aquilo que Deus colocar no coração, aquilo que Ele designar, aquilo que Ele mandar, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E a outra coisa, então Davi, ele tira toda aquela armadura. Ele pega a sua funda, ele pega 5 pedrinhas e ele vai lutar contra o gigante Golias. E diz a Bíblia que o gigante Golias debocha dele, diz: quem é você para vir contra mim? Por um acaso eu sou algum cão para você vir com esse cajado, com essa funda, com pedra? E debochou dele. E diz a Bíblia que ele lançou a funda, derrubou o Golias, pegou a espada de Golias, arrancou a cabeça de Golias e matou o gigante Golias. Querido, para nós chegarmos em lugares maiores e melhores em nossas vidas, nós teremos que enfrentar os gigantes da nossa vida. Não acha que você vai chegar em outro patamar, não acha que você vai ser abençoado ou vai ser próspero, se você não enfrentar os gigantes da sua vida. Não, mas eu vou ficar aqui me escondendo porque Golias é muito grande. Não, esse desemprego, essa enfermidade, esse problema. Se o povo de Israel continua escondido no arraial com medo de Golias, eles não receberiam a vitória do Senhor sobre aquele gigante, sobre aquela guerra.
Ei, quer receber a vitória do Senhor? Enfrente seus gigantes. Pare de ficar com medo, pare de ficar se escondendo, pare de achar que você não tem valor, que você não tem capacidade. É você mesmo que Deus vai usar para derrubar os gigantes na tua vida, na tua família, na tua casa. Mas não, eu quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para o pastor Charles. Pastor Charles, me socorre. Está errado? Não, ele está aqui para isso. Mas se você não aprender a enfrentar os gigantes da sua vida, você nunca vai chegar em lugares maiores, em outros patamares. Eu tenho uma amiga que ela tem medo de altura. E ela já perdeu vários empregos. Isso é real, porque ela precisava ir na empresa, fazer a ficha. E a maioria das empresas que ela ia tinha que passar por um viaduto, uma ponte, e ela tem medo de altura, e ela parava de frente, e com medo de atravessar para ir para a empresa, fazer uma ficha, ou se cadastrar, ela voltava para casa e não ia fazer, e perdia aquele emprego. Às vezes o nosso medo para a gente parece tão pouco, para os outros parece tão pouco, mas para a gente, sabe, é uma coisa que é surreal. Eu tenho medo de tirar a carteira de habilitação. Ei, enfrente esse gigante. Eu tenho medo, sabe, de dirigir. Enfrente o gigante da tua vida. Eu tenho medo de me arriscar, de ir para outro emprego. Se o Senhor falou com você, enfrente o gigante da tua vida. Eu tenho medo, pastor, porque eu estou doente. Eu tenho medo de ir ao médico e ele me dá um mau resultado, ele falar que eu estou com uma doença. Enfrente o gigante da tua vida. Não existe vitória, não existe bênção se nós não enfrentarmos o gigante na nossa vida. Estamos encerrando, então vamos acabar, vamos lá. Outra coisa que Davi teve que enfrentar, além dele enfrentar o gigante da sua vida, outra fase de Davi, está em 1 Samuel 18, esse vamos ter que ler. Esse eu vou ler para ficar mais fácil para lembrar aqui. 1 Samuel 18, do 7 ao 9. Outra fase que Davi teve que enfrentar na sua vida. Outra etapa da sua vida que ele teve que enfrentar. 1 Samuel 18, versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 18, 7. E as mulheres dançaram e cantavam, e se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquelas palavras pareciam mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Então, desde aquele dia em diante, Saul tinha a Davi como suspeito. A Bíblia diz que Saul se tornou guerreiro de Saul, Davi se tornou guerreiro de Saul, e ele vencia muitas guerras, ele vencia muitas batalhas. E as mulheres das cidades começaram a cantar uma musiquinha: Davi venceu 10 milhares. E Saul venceu milhares. A Bíblia diz que Saul, o rei Saul, ele ouvindo isso, ele não se agradou, ele falou: mas como pode? Eu como rei, elas cantam que eu matei milhares, e ele como meu servo, elas cantam que ele matou 10 milhares? E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Saul se apoderou de raiva, de ciúme e de inveja sobre Davi. Querido, eu quero te dizer que assim também nas nossas vidas. Se nós pararmos para olhar na história, Davi ele não fez absolutamente nada. Davi não pecou contra Saul. Davi não errou contra Saul. Davi não fez nada para denegrir a imagem de Saul. Mas
levantou Saul com inveja e ciúmes e ira da vida dele. Eu quero te dizer nessa noite, se você pretende algum dia chegar em lugares mais altos, em outros patamares, você terá que aprender a lidar com as invejas e os ciúmes que vão se levantar sobre a sua vida. Ah, mas eu não preciso fazer nada. Não, infelizmente eu quero te dizer que você não irá precisar fazer nada. Eu quero te dizer que você não precisará dar motivos, mas pode ter certeza que vão se levantar pessoas com inveja e ciúmes de você. Às vezes vai ser lá no seu trabalho, aonde você trabalha, você não fez nada, você trabalha, chega no horário, bate o seu ponto bonitinho, não falta, faz tudo o que o chefe manda e pode ter certeza, vai se levantar pessoas com ciúme e inveja de você. Vai se levantar pessoas que querem o seu mal, vai se levantar pessoas que não querem ver o seu bem. Pode ter certeza que assim também será na nossa família. Não ache que na nossa família será diferente. Às vezes algum parente nosso que nós temos, que nós gostamos, que nós convivemos, talvez vai ver o seu sucesso, vai ver o seu progredir, vai ver você melhorar de vida, e pode ter certeza, vai se levantar contra a sua vida, inveja, ciúmes, eles não vão se agradar disso em você. Querido, não se ilude, não se engane, isso também vai acontecer na casa do Senhor, na igreja de Deus. As pessoas vão ver você fazer as coisas, as pessoas vão ver você trabalhar, vai ver você, às vezes nem fazendo nada, mas só pela roupa que você veste, pode ter certeza, não se engane. Vão se levantar pessoas com ciúme e inveja de você. E eu e você temos que saber lidar com isso. Eu e você temos que saber ter maturidade para lidar com isso. Assim como Davi fez. Diz a Bíblia que Davi não se importou, ele procurava se desviar de Saul, sabe? Saul tentou até algumas vezes matar a Davi, jogando a lança contra ele, tirar a vida dele, e Davi, ele teve que conviver com isso. Não ache que você e eu vamos chegar em lugares mais altos ou em outros patamares sem ter pessoas querendo o nosso mal, sem ter pessoas nos invejando, sem ter pessoas doido para te ver cair. Não se iluda, não se engane. Isso faz parte da vida, isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do nosso cotidiano. E para encerrar, outra coisa também que Davi, ele teve que viver e conviver com a etapa da sua vida, está lá em 1 Samuel 24, para encerrarmos. 1 Samuel 24. Outra fase que Davi teve que lidar, outra fase e etapa da vida de Davi. 1 Samuel 24. Estou acabando, esse é o último. Diz assim a palavra do Senhor para acelerar. 1 Samuel 24. Vamos ver. Vamos começar do 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhes farás como bem parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do rei Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarda que eu faça tal mal, tal coisa ao homem do Senhor, ao ungido do Senhor, e estenda eu a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi convenceu os seus homens, e não lhes permitiu que eles levantassem as suas mãos contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Essa época aqui diz a Bíblia que Davi era foragido de Saul. Davi, ele teve que sair fugido porque a ira e a inveja de Saul era tanta que queria matar ele.
Então Davi ficou foragido por muito tempo de Saul. Em uma determinada época, Davi estava com seus homens no fundo de uma caverna e Saul saiu à procura dele para matar, e não achando, ele se cansou. Diz a Bíblia que Saul entrou numa caverna para descansar, a mesma caverna onde estava Davi. E Saul descansou no começo da caverna, e os homens de Davi foram lá chamar ele e falou: olha, essa é a oportunidade para você matar aquele que quer te matar, que quer o seu mal, que tem inveja de você. Diz a Bíblia que Davi foi lá, arrancou a orla de Saul. Saul estava dormindo, pegou nas mãos e ele partiu, voltou para o fundo da caverna. Mas diz a Bíblia que o coração de Davi se doeu, porque ele cortou a orla de Saul. E ele não deixou que o seu exército fizesse mal a Saul. Diz a Bíblia que Saul acordou e Saul estava levantando, saindo da caverna. Diz a Bíblia que Davi de longe chamou a Saul e falou: ó rei, ó meu senhor, eis aqui a orla que eu cortei do Senhor quando você estava dormindo. Porquanto eu não o matei, eu não tirei a sua vida, porque tu és escolhido e homem ungido do Senhor. Porquanto eu não me senti no direito de tirar a sua vida. E diz a Bíblia que daquele momento Saul reconheceu e também se doeu e falou: porquanto você será o novo rei de Israel. Querido, eu quero te dizer que para nós chegarmos em outros lugares ou em outros patamares, não será da forma que nós pensamos, não será prejudicando ninguém, não será tirando a vida de ninguém que quer ver o nosso mal. Para eu e você chegarmos em lugares mais altos ou em outros patamares, não será prejudicando ninguém, não será nas custas de ninguém, não será não, eu vou fazer o mal porque ele me fez mal. Ei, não. Se você pretende um dia na sua vida chegar em lugares maiores e mais altos, não bote na sua cabeça o desejo de ter vingança, de se vingar daqueles que fizeram mal a você, de tirar a vingança do seu coração, porque ninguém chega em lugares mais altos e melhores se tiver o desejo de vingança em teu coração. Davi, ele falou: não, eu não posso me vingar, ter o desejo de vingança. Ele é ungido do Senhor. Querido, às vezes vai ser na tua empresa, vai ser onde você mora. Ei, não queira crescer nas custas de ninguém, não queira crescer prejudicando ninguém. No seu dia, no determinado tempo, a sua hora irá chegar. Diz a Bíblia que Saul reconheceu e disse: verdadeiramente você será o novo rei de Israel. Eu quero te dizer que quando esse dia chegar, todos vão reconhecer na tua vida aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele te disse. Oh, Deus vai realizar todas as promessas dEle na tua vida. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar o quadro da tua vida, sem você prejudicar ninguém, sem se vingar, sem fazer mal a ninguém. A hora do Senhor na tua vida irá chegar. Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, você pode exaltar ao Senhor. Querido, não existe lugares mais altos, outros patamares, se nós não cumprirmos essas fases e essas etapas das nossas vidas. E saiba que mesmo que estão demorando, mesmo que pareça que não vai acontecer, o ministério de louvor, pode ter certeza que Deus vai chegar na sua vida. Pode ter certeza que o de repente de Deus irá chegar. Assim como Saul reconheceu na vida de Davi, as pessoas vão reconhecer aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ou os teus vizinhos vão reconhecer aquilo que Deus te prometeu na tua vida. Os teus familiares que tinham inveja de você, falavam mal de você, vão reconhecer aquilo que Deus te prometeu. Lá no seu trabalho, para aquelas pessoas que não gostavam de você, queriam o teu mal, te prejudicar, eles vão reconhecer aquilo que Deus tem na tua vida. Oh, aleluia. Na igreja, onde você vive, onde você congrega, ainda que talvez você ache, ninguém me dá valor, ninguém me olha, ei, vão reconhecer aquilo que Deus te prometeu na sua vida. Oh, aleluia. Ministério de louvor.
Vamos fazer uma oração, vamos trazer um louvor. Ou comece a falar com o Senhor. Talvez se essa palavra tocou um pouco no seu coração, se Deus talvez falou um pouco com você, que você nessa noite possa sair daqui diferente, que você possa sair daqui nessa noite com outra mentalidade, com uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar. Oh Senhor, fique à vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh Senhor, trabalhe em nossos corações. Comece a louvar e a engrandecer o nome santo aqui. Oh Senhor. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Eu sou Deus mudar as coisas de lugar. Ele sabe um lugar na sua vida. Talvez você está olhando, está tudo bagunçado, está tudo revirado. Ei, porque Deus está mudando as coisas de lugar. Liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Comece a clamar a Ele nessa noite. Comece a pedir: Senhor, muda as coisas de lugar. Senhor, eu não quero mais que seja de acordo com a minha vontade. Eu não quero mais que seja de acordo com o meu eu. Senhor, eu até aqui, ó Deus, venho lutado, venho trabalhado. Senhor, eu não tenho conseguido mudar de vida. Senhor, eu não tenho conseguido chegar em outros patamares. Eu não tenho conseguido chegar em lugares melhores. Senhor, eu tenho trabalhado, eu tenho lutado, eu tenho me cansado, eu tenho dado meu sangue, o meu suor, mas nada